Em nosso último programa, nós lançamos um convite para que todos projetassem um olhar sobre a nossa cidade, um olhar sobre Porto Alegre, um olhar sobre esse espaço público em que nós vivemos. Na ocasião, nos acompanhou o professor José Francisco Alves, professor de escultura do Ateliê Livre da Prefeitura Municipal. E hoje nós temos a amável e ilustre companhia do professor Walter Schilling. Não é sempre que se pode debater arte com tanto entusiasmo e com tanto interesse como estamos fazendo agora em Porto Alegre. Nem tanto e não somente pela Bienal do Mercosul, mas principalmente pelo artigo que o professor Walter Schilling veiculou dias atrás e que despertou interesse para que nós debatêssemos não apenas os monumentos da nossa Porto Alegre, mas também debatêssemos a arte contemporânea e a arte tradicional como um todo. Professor, o que o levou a trazer esse assunto nesse momento? Bom, já havia um certo desconforto pessoal meu com uma série de esculturas que estavam aí espalhadas pela cidade. Mas o que desencadeou mesmo a minha verdadeira indignação foi a Casa Monstro, né? Aí eu achei que... Aqui na Rua dos Andradas. Que era um exagero, né? Quer dizer, um exagero. E trabalhoso para fazer aquilo, né, professor? Tudo bem, mas nós não merecíamos uma estética talibã. Na verdade, trata-se de terrorismo estético, aterrorizar as pessoas, né? Às vezes dizem assim, alguns artistas, não, é exatamente para que as pessoas fiquem chocadas, que a arte tem que provocar esse tipo de situação. Porque, bom, já não basta, né, os choques diários, a luta pela sobrevivência que todos nós travamos, né, e principalmente, né, a grande parte da população. Quer dizer que além disso, além do choque traumático de sobreviver à bandidagem, de sobreviver aos salários baixos, às dificuldades gerais da vida, ainda você tem que enfrentar uma arte que também lhe choca, né? Mas o fator que me levou a fazer aquele artigo foi a Casa Monstro. Aí eu digo, não, aí é insuportável. Falando sobre a Casa Monstro, é uma manifestação artística que, como o senhor próprio revela, causa uma emoção. O conceito de arte não envolveria também esse provocar emoção e, portanto, a Casa Monstro, sob esse aspecto, teria também o seu valor artístico? Não, bom, provocar emoção, não é? O assassinato de uma pessoa na esquina também provoca emoção, não é? Você vê pessoas assassinadas numa guerra, provoca emoção, não é? Quer dizer, a emoção e emoção, não é?
Eu acredito que foi uma questão de mau gosto, né? É que um pouco as artes plásticas modernas, né? Quer dizer, elas, digamos assim, passaram uma plana sobre a questão do gosto. Perfeito. Tudo é válido. A estética. Qualquer coisa é válida. Né? Qualquer coisa é válida porque é feito por um artista. E o artista passou a ter uma função quase que de ente divino. E praticamente não pode ser questionado, não pode ser criticado, né? Porque ele se coloca num patamar de ser a vanguarda, o arauto do futuro. Né? Vocês, pessoas vis, ignorantes, burras e reacionárias, não entendem a minha obra. Mas no futuro, né, haverá a redenção. O senhor parece que está colocando assim aquele posicionamento da cultura culta e a cultura popular. Não digo isso, não é bem de cultura culta, eu acho que isso nem cultura culta é. Não é cultura culta porque nem as pessoas cultas apreciam. Né? Não se trata por exemplo, a repercussão do meu artigo, eu recebi comentários de pessoas favoráveis, né? Pessoas, médicos, arquitetos, outros artistas inclusive, né? Pessoas vinculadas ao mundo da cultura local. Não se trata de dizer que a arte contemporânea ou a arte conceitual seja a arte das pessoas cultas. Nem das pessoas cultas é. Mas foi Machado de Assis que disse: cada um vê as coisas com os olhos da sua idade. Então nós vamos, digamos assim, aceitar que um jovem que vá assistir ou presenciar a Bienal da Mercosul tenha de lá uma impressão. E uma pessoa mais experiente, né, tem uma outra impressão. Eu acho que esse balanço nós temos que fazer, ou não? Há um abismo, na verdade existe um abismo entre a chamada arte conceitual, as instalações e a opinião pública em geral, é um abismo. Como é que isso há uma expectativa dos artistas de que esse abismo com o tempo poderá ser superado, né, através de uma ponte de compreensão. Essa é a posição dos artistas. Não, as pessoas não nos entendem agora, né? Porque no passado aconteceu esse tipo de coisa, aconteceu com os impressionistas, aconteceu com a Torre Eiffel e com alguns outros projetos artísticos, né, que apareceram numa determinada época e foram rejeitados, mas que depois, com o tempo, as pessoas se acostumaram. Então existe esse discurso por parte dos artistas plásticos, né, que pede, de certa forma, até a compreensão, né, a nossa compreensão. Vocês não estão entendendo agora, mas no futuro haverá com a nossa consagração. Quer dizer, então é uma posição sistemática e um tipo de argumento que te leva. Então, você é burro, né? Tu tens que entender muito de arte para opinar. Na verdade, eu me lembro de uma crítica de arte exigindo que as pessoas só pudessem opinar depois de profundos e abalizados estudos. Quer dizer, praticamente você tinha que tirar um doutorando em Florença ou nos grandes centros de vanguarda de Nova York para ir dizer, se qualificar ou não, se aquele objeto é valioso ou não é valioso. Quer dizer, esse tipo de insânia, né? Isso é uma insânia, né? Não, a arte tem que ser entendida por todo mundo, né? Bom, aí vai chegar à seguinte conclusão: tudo que os artistas plásticos fazem tem valor. Segundo, não existe distinção entre mau gosto e bom gosto. Terceiro, todos eles, não importa o que for, foi um tarugo de ferro, um esterco colocado num jardim, tudo isso mais tarde vai ser consagrado, né? E consequentemente eles também não aceitam nenhum tipo de crítica. Um detalhe interessante que tem me chamado a atenção é o seguinte: se eu leio um livro, eu posso